Então, esse nacionalismo veio crescendo, que culminou em algumas revoltas e que culminou também na Revolução Pernambucana e não parou por aí. Veio a Confederação do Equador, veio a Convenção de Beberibe, veio a Revolução Praieira. Então, isso é nacionalismo, isso não é só insatisfação com o governo e tudo mais, entendeu? É bom que a gente saiba disso. Agora sim, obviamente que quando eu falo do nacionalismo pernambucano, eu não falo, a gente não fala de uma questão política com o Brasil, tá? Sim, claro. Obviamente não, né? Obviamente não, a gente, né? O Rafael e o Gabriel ele até falam, pô, o GEAP, o que é o GEAP? Grupo de Estudo e Avaliação de Pernambuco Independente. O nome por só já diz, é um grupo que estuda e avalia. Se Pernambuco fosse independente hoje, se ele continuasse independente, que isso é uma coisa que a maioria dos pernambucanos pensa, poxa, se Pernambuco continuasse independente, como a gente seria? Seria isso? Seria aquilo? Seria não sei o quê? Tem algumas pessoas que dizem, a gente seria igual ao Haiti, mas... A gente seria igual a Holanda. Seria igual a Holanda. Aí tem outros que dizem, não, mas peraí, Recife foi o primeiro projeto de Maurício Nassau de ser um império das Américas, né? O tiro saiu pela culatra e acabou sendo Nova York. Mas Recife tinha um primeiro projeto. Então, tudo isso gera um sentimento de pátria. Ninguém pode negar isso. Obviamente que a história vai começar a maquiar, né? Para não dar um outro entendimento. Agora sim, Elias, essa questão, esse sentimento tem que ser alimentado ao longo dos anos, né? E, diferente de Gabriel, como eu já falei, eu tive a chance de estudar isso no colégio. Infelizmente, não tive aula com o Rodrigo por um ano. Eu entrei no colégio no segundo ano, ele dava aula pro primeiro. Foi quase. Mas eu entendi e eu entendo o contexto até antes da Revolução, né? Cheguei a estudar até a Insurreição Pernambucana, que já mostra um contexto antes, que você vê vários anos antes a insatisfação de Pernambuco com o Império. Que ano foi a insurreição? A insurreição 1645 a 1654. 45, 54. Quase 200 anos antes. Caralho. Ou seja, já tinha... Então, a pergunta que eu queria fazer, assim, pra vocês era se as primeiras revoltas, e nesse sentido de ser contra o Império, não necessariamente em relação a uma nação pernambucana, mas de tipo assim... de dizer, foda-se ao Império e aqui a gente... O começo dessa história foi por ali na Insurreição Pernambucana ou tem registro antes? A insurreição, ela é um marco importante, mas era um contexto totalmente diferente, né? Um contexto de expulsão dos holandeses e tudo mais. Sim. Só que nesse processo de reintegração ao Império Português foi meio que uma decisão aqui, que quem venceu a guerra foram os pernambucanos, né? Uhum. Então... É porque... Parece que tinha assim, eles deram um prazo pra vir e a gente acelerou ou não? É porque tinha um contexto que para Portugal, nesse momento, não era tão interessante se meter nessa questão aqui, porque ele tinha acabado de sair da União Ibérica e estava nesse processo de sair e ele tinha medo de perder sua independência. Então, qual era a grande questão para Portugal na década de 1640? Era se manter independente, que ele tinha acabado de conquistar. Né? E aí, qual era a grande questão? A ameaça deles era a Espanha. Eles ficaram independentes da Espanha em 1640 e logo depois começa esse processo, 5 anos depois. E aí, quanto mais a Espanha tivesse fraca, mais chance Portugal tinha de manter a independência. Uhum. Então, no fim das contas, nesse mesmo período, a Holanda estava no período final de uma guerra de independência em relação à Espanha. Então, enfraquecer a Holanda significava enfraquecer um rival da Espanha. Uhum. E aí, para Portugal, nesse momento, a grande questão era essa, era manter... que interessante. Agora, o fato de a gente ter se reintegrado foi usado pelos revolucionários de 1817. O padre João Ribeiro, quando ele vai lançar o primeiro jornal da Revolução, né, quando finalmente a liberdade de imprensa vem, ele bota assim, Pernambuco pela segunda vez restaurado. A primeira vez ele está fazendo uma referência direta. Então ele estava fazendo uma conexão, um ponto que era mais ou menos o seguinte, se nós decidimos nos reintegrar ao Império Português, nós nos tornamos uma espécie de vassalos especiais, vassalos políticos. Os outros são de Portugal por direito de A, B ou C, mas a gente foi nossa escolha. E se foi nossa escolha, a gente também pode escolher não fazer mais parte quando a gente julgar necessário. Então, em Pernambuco surgiu esse sentimento de que temos o direito à autodeterminação. E estar integrado ao Império Português naquele momento era uma opção que poderia deixar de existir, como deixou de existir em 1817. É porque para o pessoal entender um pouquinho o que foi a insurreição pernambucana, só para entender o contexto. É o processo de expulsão dos holandeses. Após, Nassau ele governava aqui, né, a mando da Holanda, né, das Províncias Unidas. E aí, em 1644,
Ele foi demitido, na verdade ele foi embora, né? Foi demitido e foi embora. E aí o novo governo holandês, as pessoas que ele mandou, essa comissão que ele mandou, eles começaram a cobrar as dívidas dos senhores de engenho e tudo mais. E aí os pernambucanos entraram numa guerra de independência em relação à Holanda, que durou de 1645 a 1654. E os holandeses não cobravam como Nassau cobrava. Era isso que eu perguntava. De Tá uma tudo forma muito totalmente bom diferente. enquanto Nassau tava. Depois que Nassau vazou, o bicho pegou, não foi? Justamente. Foi, Eu entendo que foi uma questão de muita conveniência, como o professor falou. Microfone. Uma questão de muita conveniência, como o professor falou, né? Teve muita conveniência. Como a gente sabe, teve o contexto também de Portugal, entre aspas, comprar, né, a parte de Pernambuco à Holanda, né? E entregar toneladas de ouro. Me parece que a história ainda cita em torno de 15 anos de pagamento de toneladas de ouro, que equivale, me parece, a bilhões, que para fazer com que a Holanda realmente abrisse mão do território pernambucano, né? Então, Pernambuco tinha um motivo, Portugal tinha um e a Holanda tinha outro. Foi uma guerra de conveniências ali. Sim, sim.